Olá, amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Victor Tagore Alegria. Hoje estamos no dia de comemoração no Dia da Mulher, e para isso a gente está tendo vários assuntos sobre a temática. E um deles hoje é um assunto muito interessante que acontece, que está agora em voga e está sendo discutido em todos blogs, lives, jornais, que é o sagrado feminino. E a gente uniu o sagrado feminino a escritoras, a mulheres que escrevem. E por isso a gente chamou 3 fantásticas escritoras que falam sobre esse assunto e que têm muito a contribuir. Para você que não entende muito o que é o sagrado feminino, nunca teve a oportunidade de ler nada sobre, ou leu e não entende, ou comprou o livro Mulheres que Correm com os Lobos e acabou achando ele chato, qualquer coisa assim, eu acho que é um momento de você dar uma parada e dar uma escutada, que eu acho que é para o homem e para a mulher, né? E eu acho que as 3 que estão aqui conosco são fantásticas. Tive a oportunidade de trabalhar com elas, tive a oportunidade de ler todos os livros que elas fizeram, e é uma alegria e uma honra tê-las aqui conosco na BDB. A gente vai chamar a Adriana Cortland, que é carioca, e tem Brasília no seu coração, é psicóloga, escritora, tem uma predileção pela escrita em si, narrativas autobiográficas, a quais ela chama autobiofilia. E também chamamos a Daniela Migliari, que é jornalista brasiliense, nascida na cidade, autora de 3 livros. É pós-graduada em Constelação Familiares Hellinger Schule e Inovari, a escola da Hellinger no Brasil. Temos a Lívia Borges, psicóloga, clínica e escritora, natural de Brasília. Tem 4 livros publicados. Foco em autoconhecimento, espiritualidade e prevenção à violência. Queria dar as boas-vindas para as 3. Gente, olá, como vai? Estamos aqui em Brasília e na França, todos juntos aqui, comemorando o Dia da Mulher e a reabertura da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Então, hoje, o nosso assunto é um assunto fantástico e que vocês já me encantaram diversas vezes, né? Cada uma com seu livro, cada uma com a sua temática, e que eu sou simplesmente fã, né? Eu tenho que dizer isso para todo mundo que está aqui, porque através dos livros delas, eu acredito que eu tive um olhar muito diferente para esse mundo, e eu acredito que complementa o meu olhar sobre não só a mulher, mas também sobre o mundo. E a gente vai começar com você, Adriana. Esse tema do sagrado feminino, que é tão discutido, e que nas nossas conversas aí de bastidores, você traz exatamente isso que a gente queria falar, sobre a ressurreição da mulher. Esse sagrado feminino, ele é a ressurreição da mulher? Me explica um pouquinho sobre isso. Ele não é propriamente a ressurreição da mulher, porque ela sempre esteve viva, muito, muito viva. A ideia do sagrado feminino, e eu acrescentei uma palavrinha que virou o sagrado feminino contemporâneo, é pensar um outro renascimento, um renascimento muito, muito importante nas nossas vidas, que é o renascimento do feminino no homem e na mulher. O renascimento do feminino no homem, por exemplo, rapidamente falando sobre isso, está muito, muito, muito bem contado, falado, vivido naquele documentário do Ian Leite, O Silêncio dos Homens, porque exatamente uma coisa que foi silenciada durante séculos, o feminino no homem. Aquilo que era tradicionalmente feminino, sentimentos, emoções, a livre conversa, um contato consigo mesmo num sentido carinhoso, num sentido emocional, foi durante muito tempo, que eu saiba, em nossos milênios de patriarcado, foi impedido ao homem. Né? Aquela coisa do homem que tem que ser forte. Eu cresci ouvindo o homem não chora, meu irmão cresceu ouvindo isso. Então, tem o renascimento do feminino, e esse documentário é um super exemplo disso, que fala sobre grupos de homens que falam sobre o que era considerado feminino e que é simplesmente humano.
Então, o sagrado feminino, no meu trabalho, o sagrado feminino contemporâneo, ele fala da sensibilidade que todos nós temos, e agora falando mais especificamente da mulher, que nós temos para fazermos isso aqui. Isso aqui é a Capela Sistina, né? Deus e Adão fazendo assim, e aquele contato que é a criação do mundo, né? Segundo esse lindo afresco do Michelangelo, e é legal a gente fazer assim conosco, masculino e feminino na mulher, masculino e feminino no homem, renascimento, esse contato, essa coisa que eu chamo no meu trabalho de autobiofilia, filia do grego é amizade, autobio consigo mesmo, amizade consigo mesmo, o que requer uma vontade de desenvolver recursos e capacidades de autocontato. E, no meu entender, nós mulheres tivemos historicamente mais vantagens nesse sentido, de termos podido viver com esse contato, emoção, sentimento, está em autoabraço. O autoabraço é algo muito bonito. Esse caminho do sagrado feminino contemporâneo eu comecei a fazer a partir desse livro aqui, Fios da Memória, que eu escrevi com a Helena Silveira. Na verdade, esse livro é da Helena Silveira, ela me convidou para escrever com ela. Fios da Memória, um guia para escrever de si. É um livro que propõe, com um jogo de cartas, com palavras, temas como amor, casamento, divórcio, viuvez, morte, enfim, termos das nossas vidas, que cada um faça, cada um exercício de contato. A gente é interdependente, o masculino do feminino, o homem da mulher, todos nós da natureza. Essa interdependência faz parte daquilo que, para mim, se chama sagrado. É poder estar aqui plenamente e poder se desenvolver em todo o leque que a gente tem direito. Analítico, emocional, razão, tudo junto, num grande abraço. Então, esse é o sagrado feminino contemporâneo que eu penso fazer parte da nossa trajetória atual. É tão importante essas presenças que sempre existiram e que talvez antigamente não tivessem tido a oportunidade de ser e de estar, e agora tem. É um pouco assim que está indo a história do meu trabalho. Muito bom, Adriana, uma maravilha, porque isso já me conecta. Tenho certeza que a Daniela está já super feliz, porque você falou de duas coisas, né? Que é esse silêncio do homem, essa coisa que foi silenciado, esse feminino. Daniela, a gente podia chamar ele de a sombra do homem, e você viu quantos abraços ela tem, a Adriana falou de quantos abraços, e a gente liga ao abraço à sombra da Daniela, que é o livro que ela escreveu. Tô certo? Seria a sombra do homem, esse feminino? Bom, aí a gente vai para um... Bom, primeiro eu quero agradecer, né, estar aqui, pelo seu convite, Tagore, que, sobretudo, você é um homem que tem uma alma muito, muito feminina também. Eu gosto sempre de trazer o também, porque a gente não fica polarizando num lado, no outro. Bom mesmo é o casal sagrado, né? A gente tem o feminino sagrado e o masculino, tudo que a gente mais quer é juntar, é fazer isso aqui que a Adriana falou. Delicioso te ouvir, Adriana. Me sinto assim, não sei nem dizer, uma ressonância, uma reverberação falando junto. Agradeço a oportunidade. Tagore, você com essa sua alma tão feminina e tão masculina, maravilhosamente, né, equilibrado aí, eu agradeço também a oportunidade. O meu livro, ele traz isso, ele traz o abraço à sombra, que é o quê? É o yin e yang. Nós todos temos isso, nós todos temos esses dois lados, né, do feminino e do masculino em nós. Cada sombra traz uma luz correspondente. Quando eu acesso uma luz, eu também tenho a sombra. Então, já nos dizia, né, os sábios da antiguidade, algo que sempre esteve aí. Hermes Trismegisto, lá atrás, no Egito, ele dizia, os extremos se tocam, né? Então, a gente tem essa oportunidade de viver agora, né, por conta,
numa fase histórica que o planeta passou, e eu acho que a gente também não tem que repetir aí uma caça às bruxas de quem fez o quê, de como que foi assim, como já dizia Bert Hellinger, que é um dos estudos que eu faço das constelações familiares, foi assim. Então a gente pode fazer uma reparação, um olhar mais prolongado para esse feminino, quanta falta ele fez, né? Agora, já que foi assim, a gente traz toda a força desse processo histórico, como foi até esse momento, e resgata o também, sem precisar, né, condenar e machucar, porque o masculino fez isso, o masculino fez aquilo, e a gente fica sempre nessas polaridades, nesse fla-flu, quando tudo que a gente quer é unir essas pontas, é viver esse abraço. Nós todos temos esses aspectos, o feminino e o masculino dentro de nós, mulheres e homens, e podemos viver essa claridade, né, nesse momento de poder falar, que bom, quanta falta me fez, e que a gente possa reconectar com a força do feminino em nós. Como a Adriana bem colocou, quantos homens tiveram que silenciar a sua sensibilidade, né? E quantas mulheres tiveram também com a sua hipersensibilidade, sendo taxadas de histéricas, sendo taxadas, né, disso e daquilo, de inferiores, também tiveram que calar muitas coisas em si, né, para poder seguir o fluxo desses acontecimentos e se masculinizando de uma forma, buscando, né, no fazer, no desenvolver, e empreender, que foi uma fase da humanidade, né, que teve as suas forças e que agora a gente pode simplesmente ajustar o botão de volume, sem querer ir à forra, fazer justiça, mas simplesmente trazendo algum elemento de reequilíbrio, né, para que a gente e é sempre um equilíbrio dinâmico, a gente sabe que essa dança do Yang, ela é contínua, ela vai em espirais, ela vai seguindo, então o feminino e o masculino vão estar sempre dançando juntos, e eu costumo brincar, né, que só tem sombra quem está encarnado. Se você olhar para o chão e você não vê sombra, você corre, porque a gente está aqui, a gente está... Luz e sombra enfeitam a vida. Vou finalizar com essa frase da minha mãe, com quem eu aprendi a escrever. É fantástico. A gente vai voltar na nossa amiga Elce brevemente. E aí a gente tem a Lívia, que você falou, Daniela, dos sábios. E nas conversas e nas leituras que a Lívia até me proporcionou, a gente vem de um cristianismo que bebeu, né, Lívia, em algum lugar, e muito desse patriarcado que a gente traz de um cristianismo, trazendo aí, e a Lívia tem uma visão que eu acho muito interessante, que é uma visão que une, né, o Cristo, o hindu, né, o homem e a mulher nesse globo, porque nós não somos, né, não estamos só aqui nesse nosso mundo ocidente, e a Lívia consegue ver além, coisa que eu não consigo, mas né, gostaria, Lívia, que você desse um pouquinho dessa, aonde é que a gente bebeu disso para chegar onde a gente está. Interessante, tá, Cori? Quando você vai falando assim, a gente passa um pouquinho pelas diferentes culturas, tradições ao longo do tempo, né? A gente teve, inclusive, recentemente, a oportunidade de passar em Israel e verificar ali um pouco da história, né? E quantas culturas estiveram ali, essa mesclagem das culturas, porque às vezes é passado para nós uma coisa assim muito linear, sem essa transversalidade com culturas que já existiam antes, e como essas culturas agregaram elementos também naqueles credos que estavam ali se desenvolvendo, né? Então, às vezes, é meio que ocultado isso da gente. E quando a gente começa a levantar esse véu, a gente realmente vamos dizer, se surpreende com a beleza que é tudo isso, e que você encontra os indícios de tudo isso também em todas as diferentes tradições religiosas. Então, assim, quando eu gosto muito do estudo de religiões comparadas, né? Então, quando a gente pega, estuda um pouquinho, né, do Yorubá e lembra do que eles falam vamos dizer assim, do surgimento da vida, e você, então, vai lá nos aborígenes, né, na Austrália, estuda um pouquinho também do Dreamtime, né? E aí você entra no hinduísmo e começa a estudar a mitologia hindu, que é de uma riqueza, e você vê assim, gente,
é a mesma coisa, a mesma fonte. Quando eu falo aqui a mesma coisa, entenda, não estou assim, diminuindo as diferenças que elas naturalmente existem, e existem para embelezar, não é para se oporem, né? Ao contrário, são percepções, né, de ângulos diferenciados, né? Mas a gente vê, então, que na verdade, essas diferenças, elas enriquecem, se somam, não se opõem, elas são complementares. Isso é algo muito próprio da tradição, né, do Oriente, essa complementariedade, essa visão de que feminino e masculino estão ali se complementando. E é interessante, tá, agora, quando você fala assim, um pouquinho dessa fonte que eu fui beber, eu acabei trazendo isso também para a minha literatura, para aquele livro que você, né, editou, que eu tive o prazer, né, de receber a sua edição, junto com seu pai, que é o Alma de Guerreiro. E aqui, só vendo na capa, a gente já colocou ali a dualidade propositadamente, sabe? Então, quando a gente pensa, então, assim, nessa dualidade, olhando até elementos, né, do feminino e masculino, voltando a colocar até dentro daquilo que a Adriana e Daniela também colocaram, a gente vê que quando a gente fala dos arquétipos, as pessoas, às vezes, quando eu trabalhei aqui o arquétipo do guerreiro, então, que esse arquétipo, ele não é próprio do homem, as pessoas se equivocam nisso, ao dizer que é do homem, né? Ao contrário. Tanto, se vocês repararem nesse desenho aqui, ó, da espada ali, o guerreiro, né? Tem um útero, então você tem ali o elemento feminino e você tem ali o elemento fálico, né, representando o masculino, mas é o elemento feminino e masculino dentro de cada pessoa, para que a pessoa possa, num dado momento, despertar para essas forças de uma maneira saudável, adequada. E quando a gente fala adequada, não é adequado ao que espera um sistema, de repente, opressor ou desvirtuado, mas a gente fala aí de uma ordem cósmica, no sentido dessa sintonia, do respeito àqueles princípios universais de harmonia. Então, se você mexer um pouquinho nessa lógica, nessa ordem, o que acontece? Um acaba oprimindo o outro, né? Aquela ideia do yin e yang, quando você interfere num ponto, você naturalmente abala o outro também, né? Então, a gente vai beber aí nessas fontes, cristianismo, judaísmo, mitologia grega, mitologia hindu, enfim, a gente passa pelos contos, né, afro, né, e inclusive até o nome da minha filha veio, é uma mistura, né, essa combinação do afro, né, do Yorubá com o sânscrito. E qual é o nome da sua filha? Abayomi, é Luana Abayomi. Luana vem de Luanda também, né, capital de Angola, mas tem também todo um simbolismo com relação à lua e esse feminino, né? E a Abayomi, né, é tanto daquelas bonecas Abayomis, né, quanto o mudra, aquele Abaya Mudra, né, que tem aquela ideia de proteção, de que a pessoa, então, ali sob esse mudra, ele está sendo abençoado, ele está confiante, né, na sua força. Então, assim foi o nome que a gente já deu, integrando um pouquinho dessa combinação, né? Oriente, Legal. Ocidente. Olivia, eu vou continuar com você, porque a gente conversou um pouquinho, você já jogou uma conversa, falou da sua filha, e aí eu acho bem interessante que a gente estava conversando, que a gente vê um movimento das mulheres, né, tentando esse equilíbrio que a gente está falando, dessas fontes, é exatamente uma coisa extremamente que acho que vocês que têm um contato com a literatura, vocês que se jogam para escrever como mulheres, né, eu gosto de citar uma coisa muito interessante de uma pessoa muito conhecida, que é a J.K. Rowling. Eu não sabia que ela tinha colocado o nome dela J.K. Rowling, porque ela falou, cara, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou mulher logo de cara. E aí a gente está falando uma coisa que você falou da sua filha, e eu queria trazer o sagrado dessa coisa de ser mãe, né? A gente tem essa coisa a mulher querendo, como ela dá a nossa origem, querendo ou não, né? E vocês estão trabalhando com a palavra, que é o que na Bíblia, né? Primeiro veio o verbo, que é outra coisa sagrada. Mas aí eu quero trazer para que as pessoas que não vão tão profundamente pensar sobre isso, mas
essa tendência hoje, por exemplo, que as mulheres, no seu processo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Eu Me Importo, que é onde a mulher ela é vil, e ela traz essa coisa do mundo como é que chama? Desse mundo cão que a gente vive, do homem de não poder dar atenção para a família, e de estar afastado dessa família, como é que isso fosse uma coisa de empoderamento, Olivia. E você estava comentando comigo que isso é um afastar da sua própria essência. Você podia falar para mim novamente? Sim, com certeza. Assisti também esse filme e fiquei impressionada, né? É interessante que algumas pessoas realmente têm uma visão um pouquinho distorcida do que vem a ser esse despertar desse feminino, esse resgate, né, nesse sentido desse feminino. E acabam, às vezes, copiando um modelo masculino, e esse modelo masculino que é copiado é um modelo adoecido, porque se utilizasse o potencial masculino, aqui pegando também, né, o gancho do que a Adriana trouxe para nós, com relação a feminino e masculino no homem e na mulher, ok, mas não é. A mulher acabou copiando esse modelo masculino adoecido e esquecendo, né, o seu potencial feminino. Então, isso aí perverte totalmente o sentido. E é interessante que a gente poderia até fazer algumas relações assim, para as mulheres que atualmente optam também por não serem mães, porque muitas pessoas acham que essa questão do feminino tem a ver diretamente com a maternidade. Mas existem várias formas de você expressar esse feminino, até essa maternagem também, que não é necessariamente a um filho direto, né? Você, inclusive, a mulher, né, quando ela manifesta esse arquétipo da grande mãe, ela não necessariamente tem filhos, mas ela pode ter filhos simbólicos, que ela abraçou, porque quando você traz a ideia do verbo, né, eu me remeto aqui também ao hinduísmo, a questão do Om, né, esse Om, na verdade, está altamente relacionado, que é o som cósmico da criação, né? Ele está relacionado com o princípio da manifestação, e segundo o hinduísmo, essa manifestação é um princípio feminino, porque o masculino é como se ele fosse inativo, é nesse sentido, sabe? Mas é uma combinação de ambos, por óbvio, é como se fosse espírito e matéria, sabe? Então não tem essa ideia de inferior ou superior, são complementares, né? Agora, só focando, então, essa questão da maternidade, que tem também uma cobrança, havia, né, uma cobrança muito grande que a mulher, então, fosse mãe, da mesma forma que começou a haver também um desvio para que essa mulher fosse profissional e abdicasse do seu papel enquanto mãe, já que ela tinha filhos, né? Então, isso também a gente está vendo consequências na sociedade sobre esse abandono desses filhos, né? Filhos que são realmente largados, deixados, ou com a tecnologia não fazendo, não demonizando tecnologia, eu amo tecnologia, mas você não pode criar um filho somente na tecnologia, né? Então, essa falta de tempo de convivência, então, por muito tempo, inclusive vários profissionais da minha área advogavam a ideia de que não importa o tempo que você convive com seu filho, seja um tempo de qualidade. Ok, isso, de certo modo, é até verdade, mas você não pode passar a vida inteira vamos dizer assim, convivendo 5, 15 minutos com o filho de qualidade, achando que isso é tudo, porque não é, isso é uma grande mentira. Então, o que vai acontecendo é que, desde os primórdios, a mulher que deveria fazer essa conexão, né, entre as pessoas, na família, os filhos, acaba não fazendo, os filhos não convivem, né? E aqui, não querendo me alongar, mas só alongando e colocando um ponto que normalmente não é falado, é esse feminino, esse sagrado feminino na maternidade atípica. Então, a maternidade atípica, muitas vezes, ela é endeusada e outras vezes ela é demonizada. E aqui eu venho colocar para vocês, porque eu também tenho uma maternidade atípica. Aliás, eu nem gosto desse nome, para dizer a verdade. Eu nem sei o que é maternidade atípica, desculpa. Fala. Quando você tem um filho com deficiência. Então, eu não gosto desse nome, porque eu acho que esse nome desumaniza, né? Não, particularmente não gosto, mas as pessoas, enfim, utilizam esse nome, né? Então, ela é muito endeusada por um lado ou demonizada por outro, mas sempre para justificar por que uma mãe tem um filho com deficiência, entende? Então, quando a gente entra em contato com esse sagrado feminino profundo, você sai desse extremo, de um lado e de outro, e vivencia o seu papel de mulher,
e de mãe mortal, comum. A sua essência pode ser imortal, mas a sua condição humana ali, ok, você pode vivenciá-la sem precisar recorrer àquelas abstrações, dizer assim que é um anjo, é isso. Não, gente, é um ser humano, e tal qual você. E isso não tira o sagrado da relação, mas é um sagrado mais maduro. Então, é isso que eu queria pontuar, sabe? Que quando eu vejo as pessoas misturarem um pouco isso, né? Então, é um sagrado maduro, não infantilizado. Muito bom, porque eu acho que a gente vem de uma teorização, de um processo muito mais aberto, e aí você falou do abraço, e aí eu volto para o abraço para a Daniela, que a Daniela tem um abraço bem pé no chão, e eu gosto de trazer esse tipo de coisa para esses papos que a gente conversa, que às vezes que acho que é um papo muito intelectualizado, por vocês serem escritoras, e realmente, vocês são pessoas escritoras, né? Escritores já são especiais, escritoras mais ainda, porque são muito menos, né? Então, Daniela, aí ela falou do abraço, né? A isso que é o sagrado. E eu queria trazer com você é uma pessoa muito pé no chão, e trazer para as mulheres e para os homens que estão assistindo aqui, porque a mulher é a dona da caverna. E eu sei que você é uma businesswoman, você é uma empresária, você traz isso para o seu dia a dia, esse equilíbrio, 3 filhos e várias coisas, mas não deixa de ser feminina, não deixa de fazer o seu trabalho, de se expor, porque a Daniela também é casada e tem trabalhos na internet, está sendo, e esse equilíbrio, e não perder esse seu feminino. Como é que você explica isso dentro desse todo nosso contexto? Olha, Tagore, não é uma equação muito simples, né? Porque entre o que a Adriana falou e o que a Lívia falou, existem simplesmente seres humanos se experimentando e caindo e levantando e lidando com a própria luz, com a própria sombra. Então, quando a gente fala de um ser que é humano, imperfeito, falível, uma mulher comum, né? Eu só tenho terráqueo aqui nessa live, então a gente tem que lidar com essas questões todas, não é muito simples a gente conjugar, porque nossa, inclusive também a geração da minha mãe, mas mais a minha, foi levada a pensar que precisava ter uma postura bastante masculina para poder ter sucesso profissional na vida, né? Para poder ser levada a sério, para poder ser percebida como uma pessoa de sucesso, né? Houve também alguns ressentimentos dessas gerações anteriores em se sentirem relegadas à vida doméstica. Então, culturalmente e coletivamente, a gente teve que lidar com uma série de crenças, e até que você constrói algo que se formou em função de compensar os movimentos anteriores da geração anterior, e você entrar numa fase de desconstrução, porque você passa uma época construindo e depois uma época desconstruindo, até que você consegue da tese, da antítese, chegar ali em algo novo, né? Essa terceira solução que não é nada simples e que vem de um amadurecimento. Então, se eu for responder para você, isso é algo que eu vivo todos os dias da minha vida equilibrando. Todos os dias da minha vida, caindo, levantando e observando onde eu estou em excesso, onde eu estou em falta. É um equilíbrio dinâmico e constante, né? Eu acredito que todas as mulheres e homens, agora com a pandemia, os homens também vieram para dentro de casa. Todos nós, eu já falei isso em algumas lives minhas, que essa TPM de Gaia, essa TPM global, TPM planetária, é o tempo para meditar, tempo para mim. A mulher, quando ela está na fase da TPM, é o momento em que ela precisa se recolher, ela precisa se colocar em silêncio para poder organizar os seus sentimentos, seus pensamentos. Um dos estudos do sagrado feminino é o estudo desse redondo da Terra, que é essa ciclicidade. A gente se beneficiou muito do linear, mas a gente também precisa resgatar a nossa ciclicidade. Os homens também são feitos 70% de água e estão expostos aí às marés, ao ir e vir do mundo, da lua. Tem também algum nível, né? E a gente ainda tem o nosso ciclo menstrual. Então, para a gente,
essa ciclicidade, esse cair e levantar, ele é muito orgânico, ele é muito natural. E não é fácil mesmo. Agora, é isso que nos faz bonitos, a gente descobrir que na nossa vulnerabilidade tem uma imensa beleza e tem uma imensa reconstrução, momento a momento, com o pé no chão, pagando conta, casada, com marido, com filho, a gente conseguir ser humana. E isso nos irmana com todos os demais. Eu acho que é muito bonito, muito maravilhoso isso. Você falou sobre o ciclo. No colofão do livro da Adriana, a gente acaba com, do livro chamado Alma Gesto, a gente acaba com Ouroboros, né, Adriana? Que é aquela cobra que se engole, que faz o ciclo, né? E aí a gente coloca isso nesse ciclo, Adriana, que vem ali da Daniela, você, para mim, né? A Lívia falou sobre você não precisa ser mãe, você não foi não mãe, mas você escreveu um livro que é para mim a mãe das mães que eu conheci. Para mim é a mãe das mães e ela está aqui em Brasília, que é a Glorinha. E essa a feminidade e aquilo que você colocou é uma coisa tão profunda, né? E eu queria que você falasse da mãe nesse sagrado feminino e com esse contato que você teve tão profundo com a Glorinha e aquilo que ela fala que transcende, que é o amor. Me fala um pouquinho desse amor de mãe e esse amor que a Glorinha expande, que é o amor feminino, que eu acho que é dessa energia que traz, que para mim emocionou extremamente naquele livro. Eu acho que você tem ele aí para mostrar para a gente. Tenho sim, obrigada, Tagore. A Casa da Vida conta a história da Glorinha que você acaba de falar, e realmente, assim, a Glorinha é a casa da vida, a vida dela é uma casa, e ela fala, só ler aqui rapidinho uma frase introdutória que é: tudo o que acolhe é casa, um abraço é uma casa, a compaixão é uma casa grande, invisível, e há casas concretas que deixam de sê-lo pelo que se passa lá dentro. Essa frase de Glorinha resume todo esse livro, que é um extrato da biografia de uma mulher que acolheu, ao longo de sua vida, mais de 3.000 crianças, acolheu adultos, acolheu, e não só acolheu, como foi atrás de pessoas na rua, desabrigadas, e trouxe para casa. A sua primeira casa-abrigo foi um barraco onde ela morava, e o mais bonito disso tudo, e que sempre me arrepia, e estou arrepiada agora falando nela, é ser uma casa. A Glorinha é uma casa. Ela é o arquétipo da casa. E Glorinha, que tem o Lar da Criança Padre Cícero em Taguatinga, que já passou por várias reformas, inclusive em termos de atendimento e tudo mais, ela desenvolveu esse ser arquétipo de casa a partir de um profundo abandono. Então, retomando coisas que Lívia e Daniela falavam sobre arquétipos guerreiros, né, na Lívia, do guerreiro, da guerreira, o abraço à sombra, os equilíbrios que Daniela faz, todos esses assuntos, eles estão contidos também nessa pessoa que é o arquétipo da casa, que é a Glorinha, que equilibra família biológica, acolhimentos, que equilibrou a partir de uma profunda história e biografia de abandono. Ela foi abandonada com 2 anos e pouco na porta dos franciscanos em Juazeiro do Norte, e tem uma história dificílima de fome, vários tipos de abandono. O abandono de um bebê, no caso dela, não foi o único abandono, ela tem uns ciclos de abandono na vida, e ela fez, a partir desse abandono, o contrário, ela se tornou uma casa. Essa questão onde Glorinha, para mim, é o casamento mais do que perfeito entre feminino e masculino, porque ela tem uma garra impressionante, uma sensibilidade impressionante. Conheceu um homem feminino e masculino como ela, que foi o Israel, que fez todos os tipos de casamento com ela. Então, são algumas biografias e algumas almas que passam por essa terra e que mostram para a gente que a capacidade de acolher é a grande capacidade do ser humano, e é a que humaniza
as situações mais difíceis, porque acolher crianças com toda a estrutura já traz desafios. Acolher crianças abandonadas em um barraco é um outro tipo de desafio. Então, a Casa da Vida, e eu fiz questão de fazer essa capa, né, agora você participou de tudo, isso aqui é a árvore da vida na mitologia celta, né, as raízes chegam, quase tocam, é um círculo, voltando aí para o ciclo, né, Daniela? Círculo, a grande árvore da vida. É a vida em si, isso é emocionante. É o que eu posso falar, cara. Adriana, e eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de quando a gente fala sobre, voltando aqui para você, e eu faço um gancho para a Daniela, daqui a pouco, com a mãe dela, porque a Daniela estava contando que antes de vir aqui para a nossa live, fez uma meditação e vai ler aqui um poema bem muito lindo. Mas, Adriana, dentro dessa coisa do ciclo de escrever, né? Uhum. Dentro desse ciclo do sagrado, porque o Almagest, no teu caso, que é o teu primeiro livro, é um livro de perda, de refazer, é a mulher a fênix, né? Que tem... A gente vê uma sociedade que também está se refazendo. Você acredita que a gente, dentro desse processo de refazer, o que você deixa, por exemplo, para uma mensagem para uma garota, né, que está agora nos seus 17 anos, começando essa, né, ou 16, aí vamos, 16, 15, um momento de amor, um momento de se entender, né, porque a Daniela trouxe um pouquinho dessa coisa, pé no chão ali, da mulher ligada com a sua menstruação, o seu tempo, e se entender, né? Ao momento que a gente está explodindo. Você acha que o que você deixa de mensagem para essa menina que está vendo tudo isso aí ao mesmo tempo, aonde o sexo está muito fácil, aonde está o sagrado dentro de todo esse emaranhado de informação que uma garota recebe hoje, né? Não estou falando para o garoto, a gente vai voltar nisso, mas o que você vê? O que você deixa de mensagem? O que você, dentro dessa tua caminhada, você pode deixar de mensagem? Que o sagrado, atualmente, na minha concepção, ele é buscar realmente um equilíbrio interno entre todas as forças que fazem a gente viver. A gente realmente vive um momento que é uma montanha-russa, não tem a menor dúvida. E muitas pessoas tendem a olhar essa turbulência e ver todos os aspectos negativos dela que são inegáveis. Do ponto de vista da mulher, e só estou falando dele, e do feminino agora, nesse momento, eu acho tão bacana a gente ter construído a nossa vida a partir da luta de outras mulheres. Eu não preciso da autorização do meu marido para trabalhar, como precisou minha mãe em 1962. Eu não preciso da autorização do meu pai para fazer a minha carteira de motorista, como precisou minha avó em 1947, apesar dela ter tido, na época, 47 anos. A gente tem... Cara, eu agradeço a todas as mulheres e homens que cuidaram, que propiciaram eu ter a vida que eu tenho hoje, a liberdade que eu tenho hoje. Até onde essa liberdade vai, a partir de onde essa liberdade até me coloca em perigo, porque eu tenho 16 anos e não sei muito bem o que fazer com ela, eu vivo numa sociedade midiática que dá a impressão de que tudo é permitido, não sei diferenciar o que é fake news e o que não é, isso é tudo muito complexo. Porém, o que eu diria é: agradeça por você estar podendo se desenvolver em liberdade. E busque, sempre que você estiver insegura com relação a tantos caminhos que dão a impressão de que tudo pode, busque aconselhamento de quem já passou por isso, tenha bons amigos, a gente tem tantas possibilidades. Você não precisa sofrer sozinha, você não precisa esconder os seus problemas porque ninguém vai te entender. Tem tanta possibilidade. A única coisa que a gente não pode se permitir
é, é ir pelo caminho fácil de dizer liberdade é fazer o que eu quero na hora que eu bem entendo. Não, isso não é. Liberdade de ser humano é algo muito sensível e, e precisa ir numa harmonia, num contexto social harmônico de respeito mútuo. É o que eu posso dizer agora. Obrigado. E aí eu vou conectar com você, Daniela, porque eu acho que a gente, essa liberdade, eu sei que você tem uma super mãe, né, que é a Elsie, que eu conheço, e a gente que eu acho que é uma das bases de você ser quem você é. E você tinha tido feito uma meditação e queria que você trouxesse isso pra gente com aquele poema Palavra da sua mãe. E a gente entrar essa liberdade sagrada. Quando eu fui pensar sobre o tema dessa nossa live, né, que é o sagrado feminino na literatura, naturalmente eu parei para pensar, foi uma breve meditação, eu estava me conectando com esse tema dentro de mim, e a primeira permissão que surgiu foi isso que a Adriana disse, né, porque nós somos fruto de todas as permissões anteriores e a construção social que teve, e também das mulheres que já passaram por essa terra e dos homens, né, que também foram auxiliando a reconstruir e a construir algo novo. Então, a primeira fase que apareceu para mim foi a da minha mãe, a minha avó. Eu sou de uma família de mulheres que fazem doce, né? São doceiras, um pouco como Cora Coralina, e a gente fazia doces em volta da mesa. A pré-festa era muito mais divertida, porque a gente ficava enrolando docinho e recitando poesia. Poesia, poesia, poesia. Então, eu nasci nesse berço, né? De muita poesia. Minha avó recitava, meu avô recitava, minha mãe também. Então, ela fez esse livro aqui, Ecologia Interna, que é minha mãe, Elsie Guimarães, olha ela aqui. E quando eu fiquei pensando em mim, né, eu escritora, então eu acho que essa é uma live que também é para todas as meninas, moças que estão começando a escrever, né, e a gente agradece a todas que vieram antes de nós e abriram esses caminhos das letras e do sentir e da expressão pela palavra, porque quando eu posso escrever hoje com tanta desenvoltura, eu não sei como foi isso para minha mãe, não sei o que ela enfrentou dentro dela para viver essa permissão, ou o que foi isso para minha avó, né? Então, cada mulher que escreve abre caminho para novas mulheres escreverem e encontrarem o quê, Tagore? O que você começou, o verbo, a voz, né? O quanto isso é importante. Então, eu vou trazer essa poesia da mamãe, que, né, abriu caminho aqui para que eu pudesse escrever também, ela é bem curtinha. Palavras, por Elsie Guimarães. Palavras são o passaporte da vida. Escultoras e mensageiras traçam destinos. Como setas, tecem filigranas nas relações. Bordam páginas nos anais da história. Induzem e desvelam acordos. Traduzem sentimentos, modulando sons. São pontes coloquiais de linguagem sem fim. Meio de comunicação do despir da alma. Palavras, consenso ou não. Sim, nãos, dos nãos, sims. Lavras de riquezas nos tesouros da mente. Retratam, juntam, separam, põem e dispõem. Inoculam poder. Simbolizam saber. São chaves que abrem ou fecham o destino da humanidade na Torre de Babel do cérebro. São elos do coração. Nas celebrações ritualistas, são forças motrizes, selo nutriz do dom mais belo da existência, o sentir. São o caminho são o caminho na cronologia universal. Simbolismo de expressão gloriosa da divindade em nós, na verdade de cada um. Então, cada um de nós, né, um ponto de vista é a vista de um ponto, que ele pode ter voz na diversidade do todo, um jardim, quanto mais diverso, mais rico e mais seguro ele se torna, né? Se tem um jardim com um tipo só de planta e vem uma praga e essa planta é suscetível a isso, ele todo morre.
Então, quanto mais diversidade, quanto mais voz, quanto mais, né, beleza, mais enriquecimento e mais seguros nós estamos com essas expressões. E eu me alegro por todas as mulheres, né, que antes de nós abriram caminho para que a gente pudesse ser escritora. Fantástico, fantástico. Um beijo para a Elce, espero que ela depois possa ver. Saudades. E, Lívia, nesse jardim do amor, que agora que a gente está falando, né, aí eu chamo lá o jardineiro do amor do Rabindranath Tagore, e aí trago para você, né, essa sua mensagem. Essa mensagem que você também uma escritora, trabalha com isso dentro todos os dias até, né? Você trabalha isso dentro do teu consultório, na tua editora, nas suas escritas. E o que você deixaria para essa menina escritora, para essa menina adolescente, para essa menina que está querendo ganhar o mundo, e o que você deixa aí para ela como uma sua mensagem? Nossa, ouvindo a Adriana e ouvindo a Daniela, a gente, aliás, nem quer parar de ouvir, né? E concordo com tudo que elas colocaram, né? E poderia dizer assim que realmente essa menina pudesse olhar para si e tentar encontrar aquilo que ela sempre assim, recorda como algo genuíno, como um sonho de infância, como algo que ela possa se conectar com o lúdico, sabe? Porque às vezes ela vai vivenciando tantas situações que vão tirando, né, o contato com aquilo que era genuíno, embora, claro, ela não tenha assim essa formação tão vamos dizer assim, objetivada, tá? Mas que ela pudesse olhar no espelho, olhar-se no espelho de manhã e recordar isso que Daniela, que Adriana colocaram, né? Essas mulheres outras que fizeram com que, na verdade, ela estivesse ali nessa condição, nesse momento histórico. Agradecer e poder vislumbrar qual é a possibilidade, qual é o caminho que se descortina pela frente, para que ela não precise necessariamente adotar caminhos que não são dela, caminhos que são fruto de decisões impulsivas, porque nessa idade a gente sabe que a impulsividade é uma frequente, né? E às vezes porque pessoas que não, na verdade, não as valorizam, oferecem caminhos, oferecem, né, sugestões que são totalmente, vamos dizer assim, destrutivas, e que às vezes essa menina já quase mulher, ela vai, vamos dizer assim, destruir aquilo que é realmente a sua autoestima, a sua dignidade. Então, é muito cuidado, é como se fosse assim, você é o bem mais precioso, não se descuide jamais disso. Então, eu diria a ela, nesse sentido, olhe para si, ainda que você não tenha todas as respostas, mas duvide daquelas situações que promovem, vamos dizer assim, o prazer imediato de maneira inconsequente. E aqui eu coloco não necessariamente atrelado à sexualidade apenas, mas em todos os sentidos, porque às vezes a mulher é colocada numa relação, né, a menina é colocada desde cedo também numa relação opressora, né, de abuso, todo tipo de abuso, né, e ela vai às vezes vamos dizer assim, se acomodando, se congelando, né? Lembrando aí da mensagem, né, das mulheres que correm com lobos, a mulher vai às vezes se congelando, atrofiando ali os seus sentimentos, a sua sensibilidade. Então, tenta valorizar essa sensibilidade que começa a aflorar, inclusive nesses períodos, como Daniela colocou, né, da menstruação. A mulher está muito sensível para perceber essas coisas, então valoriza a sua intuição, sabe? Procura promover isso, para daí fazer as escolhas, não faça as escolhas de imediato. Tá, agora, eu queria a vida inteira estar aqui ouvindo vocês. Eu que agradeço, se a gente pudesse deixar essa live rolando aí horas e horas e horas, mas uma coisa, Tagore, rapidinho. Pode. Olha, esse livro aqui não é meu, tá? É de uma escritora chamada Morena Cardoso, que ela fala, a menina que virou lua, tá vendo? Olha que coisa linda. Olha o Daniela, você já está adiantando o que eu ia pedir. Eu ia pedir uma sugestão de livro de cada uma de vocês, porque, obviamente, que eu quero que todo mundo possa ler vocês, eu espero que a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, que vocês estejam lá,
eternizadas nos seus livros, que as pessoas possam pegar emprestado, ler, comentar, mas adorei a ideia. Então, Daniela, eu vou vir com você. Lívia, volto para você sugerir para a gente um livro para leitura sobre esse assunto, porque eu acredito que aí o processo de leitura, eu tenho certeza absoluta, e isso já é mais do que estudado, ele é um processo de interiorização do conhecimento que a gente tem. Ele não ele não é passivo como a televisão, como o Facebook, como o TikTok, como o Instagram. Você precisa ler, e nesse processo de interiorização você vai aprender. Então, eu acho que uma grande companhia, né, são bons livros. E aí, Daniela, mostra de novo aí esse livro lindo, que esse eu não conhecia. Vou arrumar aqui para minha filhota. Então, esse é um livro, tá, agora, que foi uma amiga minha, Renata Pinotti, que me recomendou, e é para quando chega a menstruação da mocinha, sabe? Então, esse é um livro que traz... Ó, esse aqui eu peguei porque eu fiz a dedicatória para minha filha, então ele vai trazendo o momento em que chega, sabe, a menstruação, e como essa menina pode ser acolhida. E foi muito bonito, porque e tem umas ilustrações incríveis, sabe? E é muito bonito porque ele traz em vários momentos o sangue também, um vermelhinho, respingado, para que a gente possa se reconectar com a beleza do sangue da vida e tornar isso natural, porque ao longo do tempo a gente foi perdendo essa conexão com a terra, com o sangue, com esse sangue que é vida, né? Ele também pode ser vertido em guerras, mas as mulheres vertem ele todos os meses em função da vida. Inclusive, tem uma fala indígena que diz que quando as mulheres voltarem, né, a se reconectar com a terra por meio do seu sangue, com essa presença, com essa consciência, com essa conexão, que não precisaria ser mais derramado sangue em guerras, né? Tem algumas falas que dizem isso. Então, essa menina que virou lua, eu comprei para a Rafaela, minha filha mais velha, quando ela ficou mocinha, e foi muito lindo, porque nós, mulheres, também nos curamos por meio das nossas filhas. Como a Adriana contou a história da Glorinha, que foi abandonada, cada criança que ela ia acolhendo, ela estava acolhendo a sua própria criança ferida, né? E ela diz isso no livro. Ela diz isso? Então, diz. Eu não vou nem mostrar, porque o último desenho, quando eu vi, sabe quando a sua alma inteira se expande, assim, que é incrível esse livro, porque eu pude ler com a minha filha, se tornando mocinha, né? E lendo junto com ela, a gente também, nós adultas, nós nos curamos com as gerações seguintes, com a permissão que elas estão encontrando, graças a nós. E foi a primeira vez que eu me senti ancestral. Porque eu estava falando dos meus ancestrais, né? Jovem, né? Com os meus cabelinhos já aqui começando a nevar. Mas nessa hora que eu li com a Rafaela, eu pude me sentir essa mulher passando algo, uma permissão nova para minha filha e vendo esse sim reverberando nela, né? Então é muito lindo. E a cada mulher, eu peguei vários livros aqui, né? Lógico, fizemos a selfie com mulheres que correm com os lobos, a gente tem tantos, né? A Jamie Sans, com as cartas xamânicas, que eu acho uma coisa linda, que resgata muito o feminino sagrado, a Eva Pierracos, tantas e tantas mulheres maravilhosas, Sophie Hellinger. Olha, eu peguei vários aqui, tá? Luciana Pinheiro, eu tenho vários. Mas o que eu queria dizer é que a cada sim dessas mulheres, a gente se enriquece, e os homens também, porque vão ter, né, mulheres lindas ao seu lado também. Então, eu vou finalizar a mensagem para os homens daqui a pouco, porque eu acho que é importantíssimo esse entendimento do sagrado feminino dentro do homem. Lívia, você, o que você quer um livro que você possa indicar? Não é o Alma de Guerreiro, que já está sendo indicado aqui para todas as pessoas, não vai ser o Abraço à Sombra, e nem o Alma Gesto, nem Casa da Vida. O que você deixa, o que te toca, o que te lembra, entendeu? Fale aí. Não foi nem proposital, mas conversando com essa troca, me veio um livro que eu li quando tinha 15 anos, que foi Siddhartha, de Hermann Hesse.
Então, aquelas pessoas, né, que têm uma pegada, assim, mais espiritualista, conscientemente, assim, de uma busca espiritual, não é necessariamente de religião institucionalizada, nada disso, mas, assim, que quer respostas, né? É um livro muito doce, é maravilhoso, sabe? É um livro atemporal. Na verdade, eu li quando tinha 15 anos e depois eu reli, acho que aos 35 ou 40 anos, mais ou menos. E também sugeriria ler Cecília Meirelles, já que você falou de Tagore, né, do jardineiro. Cecília Meirelles bebeu na fonte, né, desse conhecimento oriental, traduziu vários livros, na verdade, de Tagore, né? Então, né, a gente encontra esse feminino muito presente ali na obra dele, na obra dela, essa espiritualidade. Ela acessou o sagrado, sabe? É maravilhoso. Com certeza. Então, é uma obra que realmente me toca muito. Adriana, e você? A gente, eu já vou querer que você indique o seu livro e diga sobre o sagrado feminino no homem, para aí a gente já finalizar, porque a gente já está chegando no final da nossa live. Beleza. O primeiro, também de Clarissa Pinkola Estes, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos. Esse aqui é Libertem a Mulher Forte, com o subtítulo O Amor da Mãe Abençoada pela Alma Selvagem. Livro de autodescoberta maravilhoso. E já pegando a curva para o sagrado feminino masculino contemporâneo, Orlando, de Virginia Woolf. Rapidinho, Orlando conta a história de Orlando, que é um ser que viveu 4 séculos, 2 séculos enquanto homem, 2 séculos enquanto mulher. Era o senhor Orlando e Lady Orlando, e quando ele faz a transição de um para outro, tem a famosa frase que resume todo o livro. Lady Orlando fala, quando se olha no espelho nua e viu que mudou de sexo, ela fala assim, o mesmo ser humano, apenas um outro sexo. E essa Orlando, de Virginia Woolf, na minha opinião, fala sobre o sagrado feminino e masculino sem usar essa expressão. A gente usa ela hoje porque o termo sagrado hoje em dia tem uma conotação ampla, linda, incorpora também a terra sagrada sobre a qual todos nós pisamos e da qual dependemos, a grande terra-mãe que sustenta toda a vida. Cara, isso é tudo muito bonito. Finalizando, então, sagrado feminino no homem é uma integração, é o reconhecimento da interdependência de tudo que a gente tem, do mais racional ao mais emocional, do analítico ao sensitivo, tudo junto, sem o qual o ser humano, terminar de uma forma bem chula, fica capenga. Jean, gratidão. Daniela, e essa sombra que a gente falou um pouquinho dela lá no começo e trazer ela para agora, essa mensagem para o homem e seu feminino? É aquela mesma colocação, sabe, Tagore? Vou lá em Goethe agora. Goethe desenvolveu a teoria das cores, que ele dizia que as cores nasciam do encontro da luz e da sombra, que é o objeto de estudo desse livro aqui. Ai, deixa eu mostrar. Ele é muito lindo. Ele tem, olha só, ele tem uma capinha. Que lindo. Que traz a vida e a obra de Hilma af Klint, que é uma artista maravilhosa, e eles fazem esse trabalho aqui, esse estudo, né, das cores da alma, as cores são fruto do encontro da luz e da sombra, assim como a vida é o fruto do encontro do feminino com o masculino, como princípios e também materializados no homem e na mulher. Do encontro entre mulher e homem vem a vida, né? Então é isso. Luz e sombra enfeitam a vida com suas muitas cores e encontros na beleza de compormos essa interdependência, esse tecido, né, do todo. A gente se enriquece juntos. É isso. Vou terminar com uma frase da minha mãe de novo. Somos um envolto em nós. É isso. Que lindo, que lindo. Lívia, e você? Para esse sagrado feminino no masculino? Então, lembrar do simbolismo da espada.
A espada, obviamente, é tido, então, como um símbolo masculino, mas ela, sem a bainha, né, sem a bainha que contém, na verdade, esse fio, né, faz com que essa espada seja inadequada. Então, a gente precisa do elemento da casa, né? Como diz a Adriana, a bainha é a casa para a espada. Então, vai fazer com que ela possa não agir mais impulsivamente, porque a espada corta, a espada fere, a espada separa, a espada mata. Mas, às vezes, em algum contexto, ela é necessária, mas desde que sob o cuidado do feminino, que é essa sensibilidade, então, que contém essa impulsividade. Então, que o homem pudesse associar, né, esse lado, né, da espada que corta com a bainha, que de repente dá essa contenção, traz a compaixão. É isso. Muito obrigada mesmo por estar nessa live com todas vocês, com você, Tagore, que é um querido da gente. Gente, gratidão imensa. Pena que eu não posso me alongar mais com vocês e a gente se aprofundar nisso, mas eu espero que tenha sido uma boa conversa, que traga um pouco de luz à sombra de que todos aí, que pessoas tenham, que possam também se aprofundar nos livros, nessas, e todas essas escritoras, gente, estão no Instagram, Facebook, escrevendo e conversando, vocês entrem em contato com elas, é só tacar uma googlada e que vocês encontram ela com toda facilidade e os livros. Agradecer à Biblioteca Demonstrativa do Brasil, agradecer ao pessoal, ao João, ao Marcos Linhares, a todos os organizadores aqui desse projeto fantástico, que é essa biblioteca demonstrativa fazendo pontes, e fazendo pontes através do conhecimento e através do livro, que são coisas eternas que vão transcender as nossas vidas, estarão lá para aqueles que vão vir e as novas gerações que virão. Então, agradeço vocês imensamente. Um grande beijo a todos. Um beijo. E a todas. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.